Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo ao nosso curso de HTML5 para iniciantes. Eu sou o JP e essa é a nossa aula de número 13. Nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao JavaScript, né? E vamos ver então alguns exemplos práticos. Eu separei aqui 4 exemplos, mas para não ficar uma aula muito extensa, nós vamos estar desenvolvendo aqui os exemplos 1 e 2, onde nós vamos manipular as propriedades CSS dos elementos e também alterando os atributos dos elementos dinamicamente. E aí os outros dois exercícios nós fazemos na próxima aula, tá bom? Bom, então nós vamos chamar a nossa vinheta para começar a nossa aula. Enquanto vem a nossa vinheta, você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais aí, nos ajude a manter esse nosso curso no ar. Então nós estamos aqui carregando o nosso Sublime e o nosso browser, o Chrome, para nós fazermos os nossos exercícios dessa aula. Eu já criei aqui um arquivinho HTML chamado aula 13 e também um arquivo aula 13 CSS com os estilos nós temos esse layout aqui que vocês estão vendo no browser. Então já deixei alguns estilos prontos. Nós já vimos isso nas outras aulas, como criar o estilo, vimos um pouquinho mais a fundo quando nós fizemos as aulas 10 e 11, né, onde a gente aprofundou um pouquinho mais no CSS. Então, você já sabe, eu deixei aqui esse arquivinho, depois eu vou compartilhar ele para vocês aí, tá bom? Então, para a gente começar, né, vamos estar utilizando aqui nessa div 1, que é essa área da tela aqui, onde eu separei, para estar fazendo o nosso primeiro exercício, ok? Então, para isso, eu vou trazer aqui para a nossa div, eu vou colocar aqui alguns elementos, tá? Eu já deixei prontinho aqui, só um minutinho. Tá? Opa, mudei isso aqui de posição, só um minutinho. Bom, então essa nossa div aqui, eu criei uma div estilo. Dentro dessa div 1 eu coloquei uma outra div estilo, tá? E eu dei esse ID aqui, chamei div estilo, né? Para identificar essa div interna aqui. Coloquei um outro cabeçalho aqui dentro, chamado Salmos 23. E coloquei um elemento P, um parágrafo, que eu também dei um ID para ele, de P1. E aonde eu coloquei aqui então todo o texto do Salmo 23 da Bíblia, tá aqui, ok? Então vamos salvar, vamos ver como é que isso vai ser apresentado aqui na nossa tela, tá? Bom, então você vê que aqui, ó, nós criamos uma div, ela já está estilizada porque ela já tem uma borda aqui em volta dessa div 1, essa borda, o título Salmo 23 aqui em negrito, né, com a fonte, as letras também do parágrafo já estilizadas, aqui todas justificadas. Você pode ver que as linhas acabam sempre juntas aqui no final da borda, né? Então já tem um estilo. Esse estilo eu já deixei preparado aqui quando eu fiz a estilização da div 1, tá? Então já deixei essas divs aqui estilizadas, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora é como nós podemos, depois que essa página já está carregada, eu aproveitar dessa div, esse texto que tem, e alterar, por exemplo, a cor da fonte, né, a posição do meu título aqui, deixar ele centralizado, né, a forma, o formato da minha borda, aqui está um formato sólido, eu também mudar esse formato de borda aqui. Então todas as propriedades aqui do CSS eu posso então estar mudando mesmo depois que a página já está carregada, né? E eu consigo
fazer isso através do JavaScript, tá? Então, nós vamos estar criando aqui uma função do JavaScript, tá? Vamos estar buscando aqui uma função. Nós vamos aqui colocar dois atributos na nossa div, tá? Nessa div estilo que nós criamos aqui, vamos colocar dois atributos. O atributo para o evento mouse over e um outro para o mouse out. O que esse evento faz? Esse evento é quando eu passo o mouse sobre a div. Então, quando eu estou passando o mouse sobre essa div, eu gero então esse evento mouse over, tá? E quando eu estou com o mouse em cima da div e eu saio fora da div, eu gero então esse evento mouse out, tá? Então eu vou programar esses dois eventos através de uma função JavaScript que eu estou dando o nome aqui de muda estilo, tá? E aí eu vou criar um estilo para cada vez que eu entrar com o mouse ou eu sair com o mouse em cima da minha div, ele alterar então o conteúdo, o formato aqui desse conteúdo, tá bom? Então vamos criar a nossa função aqui muda estilo, ok? Só que antes eu vou criar aqui um arquivinho Java, um arquivinho JavaScript, tá? Então nós vamos vir aqui, vou criar new file, vamos criar aqui o aula 13 JS, que é a extensão do JavaScript, ok? Vamos salvar aqui no a nossa pastinha de curso, tá? Então nós vamos salvar aqui. Ok, então agora nós vamos começar a criar as nossas funções JavaScript aqui dentro desse... Eu vou só mudar de posição aqui. Então eu tenho aqui, ó, a minha página HTML. Eu já linkei esse meu arquivo CSS através desse elemento link aqui, ó, o aula 3 CSS, tá? E através do meu elemento script aqui, eu estou associando a minha aula 13 JS aqui também na minha página HTML. Então tudo que eu fizer nesses dois arquivos já vai ser visto aqui na minha página, porque eu já fiz a associação aqui desses dois arquivos, ok? Bom, então vamos criar aqui a nossa função muda estilo, tá? Então eu vou vir aqui, já vou colar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu uso a palavra reservada function e o nome da minha função que chama muda estilo, ok? E tem uma propriedade, um parâmetro aqui que eu estou chamando de tipo, tá? Então aqui, ó, quando eu chamar a minha função muda estilo, eu vou passar o parâmetro com o valor 1 ou passar o valor 2, depende de qual movimento que eu estou fazendo no mouse. Se eu estiver fazendo um movimento de entrada, eu vou passar esse estilo aqui, esse atributo aqui, essa propriedade com o valor 1. Quando eu estiver fazendo um movimento de saída, eu vou passar então esse parâmetro aqui com o valor 2, ok? Bom, aí o que acontece? Eu vou vir aqui e vou comparar através dessa palavra reservada if, e dentro do parênteses aqui eu coloco a minha comparação. Então eu vou ver se o valor que eu recebi aqui do meu parâmetro tipo, se ele for igual a 1, então eu vou mudar a borda para double, que é 2 tracinhos aqui, em vez de ser um traço só, sólido, ele fica 2 tracinhos. Vou mudar a cor da fonte, que está preta, eu vou mudar para azul, tá? E vou mudar o alinhamento aqui do meu título para centralizado, ele vai ficar aqui centralizado o meu título, tá bom? Agora, se eu estiver fazendo um movimento de saída, então ele vai vir aqui, ele vai passar o valor 2. Então o valor 2, ele vai vir aqui e ele vai deixar a borda como sólido, como tá, vai deixar as letras em negrito, em preto, como tá, e a posição left do jeito que tá aqui, tá?
Então, assim, quando eu sair, ele vai ficar dessa maneira. Quando eu entrar com o mouse, ele vai alterar o estilo, tá bom? Então, vamos salvar aqui. Vamos salvar. Ok? Salvar também o arquivo HTML. E vamos agora carregar a página novamente para a gente ver o resultado aqui, ok? Então aqui, ó, se eu vir com o mouse agora e passar o mouse, ó, na hora que eu entrei com o mouse sobre a div, então a cor da fonte foi alterado para azul, né? E o título foi centralizado aqui no meio da tela, ok? E quando eu saio com o mouse, ele volta normal, ele volta com a cor preta e o título alinhado à esquerda, tá? Então esse efeito eu consigo mudar aqui os estilos da minha div, mesmo com a página já carregada, ok? Bom, então vamos agora fazer um outro exemplo aqui, ok? Bom, agora nós vamos fazer um exemplo alterando as classes de formatação CSS, né? Nós já vimos aqui em outras aulas como a gente pode criar uma classe de formatação CSS e atribuir a um elemento, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar mais dois botões aqui, tá? Eu vou colocar dois botões aqui. Esses botões, eles vão aparecer aqui no final dessa div aqui, tá? Aonde a gente vai colocar dois estilos, o estilo clean e o estilo old, tá? Então, vou salvar aqui, tá ok? E vamos ver como ele fica apresentando aqui, tá? Então, o que acontece? Eu gerei esses dois botões aqui. E eu vou programar, então, o evento clique de cada botão desse, para que eu possa ter uma formatação diferenciada aqui nessa div e nos elementos que estão dentro dessa div aqui, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei duas chamadas de uma função chamada troca classe, tá? Aqui no clique de cada botão desse aqui. Então, nesse primeiro botão, eu vou chamar a função troca classe passando o parâmetro B1. No segundo botão aqui no estilo old, eu vou chamar a função troca classe passando o parâmetro B2, ok? Bom, antes, para a gente não ficar com esse movimento aqui também, do outro exemplo, eu vou tirar aqui então esses dois eventos aqui, tá? Eu vou tirar eles fora aqui, ok? Deixa eu salvar aqui. Então agora ele não tem mais... Deixa eu ver aqui. Tem que salvar. Atualizar. Então agora ele não tem mais aquele recurso aqui, tá? Eu vou programar então essa classe, essa função troca classe, ok? Eu vou vir aqui no meu arquivo JS, né, do JavaScript, e vou criar aqui uma nova função chamada função troca classe, tá? Então antes, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então aqui o que acontece? Eu criei aqui no meu arquivinho CSS essas duas classes de formatação, né? Essa classe chamada estilo old, né, que tem toda a classe aqui no CSS, eu coloco um ponto, né? Então ponto estilo old significa classe old aqui do CSS. E eu dei uma série de formatos aqui para os elementos daquela div, tá? E um outro estilo chamado estilo clean. E eu tenho também uma série de formatação, tá? Então quando eu atribuo uma classe para um elemento, todas essas formatações, essas propriedades, elas são aplicadas nos elementos que estão dentro da minha classe. Então, como eu estou acrescentando uma classe aqui na minha div estilo, né? Na minha div que eu dei um ID de div estilo, se eu acrescentar aqui o atributo classe, né? Se eu botar aqui, ó, classe,
e eu der o nome para essa classe de uma dessas classes que eu tenho aqui, por exemplo, se eu der o nome de classe estilo clean, né? Aqui, por exemplo, se eu der esse nome aqui, ó, o que acontece? Todas aquelas propriedades lá, elas vão ser atribuídas aqui. Então, se eu salvar isso daqui, ó, se eu salvar e executar, olha para você ver, ela pegou um formato aqui, que foi um formato que eu atribuí nessa minha classe, tá? Então, se eu tiro a classe, se eu tiro essa classe, então ele fica sem aquele formato da classe aqui. Então, eu salvo aqui, ó. Se eu atualizo a minha página, ela fica normal aqui, do jeito que estava, tá bom? Bom, dito isso, o que é que essa função vai fazer? Essa função ela vai vir aqui, ó, e vai ver qual é a propriedade que eu estou passando, qual é o valor da propriedade que eu estou passando para a função aqui, chamando de myID, tá? Eu vou comparar através dessa palavrinha reservada aqui, if, e eu vou fazer a comparação. O myID for igual a B1, então eu vou atribuir ao meu atributo classe essa classe chamada estilo clean. Agora, se o parâmetro for o B2, eu vou atribuir então a outra classe chamada estilo old. Então, conforme o clique do botão, eu vou mudar a aparência desses meus elementos aqui na minha página, ok? Então, essa é a ideia aqui. Vamos salvar, ok? Vamos salvar aqui, nosso arquivo, e vamos ver isso daqui funcionando, tá bom? Então, vou atualizar. Olha só. Então, quando eu clicar aqui no estilo clean, mesmo a minha página já estando carregada, ele vai mudar a aparência. Eu clico no estilo clean, ó, ele mudou. Você vê que eu não mudei nada, que continua os mesmos elementos aqui da página, porém ele mudou o estilo. Se eu clicar aqui nesse outro estilo old, olha lá, ele colocou outro estilo e eu não mudei nada aqui, tá? Porque cada um desses estilos eu atribuí naquelas minhas classes de estilos. Então, se eu clico aqui, ele atribui esse estilo que eu estou chamando de estilo clean. Se eu clicar nesse outro botão, ele vai usar esse estilo aqui, estilo old, tá? Que tem até uma imagem de fundo aqui, tá? Ok? Bom, então vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos fazer o nosso exemplo aqui nessa div agora de alterar atributos de outros elementos. Até aqui eu tenho mudado apenas os atributos aqui nas divs, né? Mudando o conteúdo, a cor das letras, né? O tamanho da fonte. Mas vamos mudar então agora outros atributos de outros elementos aqui, tá? Então vamos fazer aqui, eu vou acrescentar nessa minha div aqui alguns outros elementos, tá? Para a gente fazer o nosso texto, tá? Então o que é que eu fiz? Eu acrescentei aqui, nessa minha div 2, eu coloquei uma imagem, tá? Um objeto imagem que vai mostrar essa imagem GIF aqui, ó, que é a imagem de uma lâmpada apagada, tá? Então, ele vai mostrar essa imagem de uma lâmpada apagada e vai mostrar e vai exibir aqui dois botões, um botão com o label ligar e outro desligar, tá bom? Então vamos ver isso daqui como fica exibido aqui, tá bom? Então salvamos aqui a página e vamos executar. Olha lá. Então ele colocou uma imagem de uma lâmpada aqui apagada e esses dois botões aqui é onde eu posso clicar no ligar e no desligar, tá bom? Aí o que acontece? Nesse evento um clique do meu botão, eu vou estar chamando essa função light e passando o parâmetro 1. E no clique nesse botão desligar, eu vou também chamar a mesma função light, só que eu vou passar o parâmetro 0, tá? Então vamos criar essa função light aqui no nosso arquivinho de JavaScript, ok? Vamos criar ela aqui, tá? Então eu já deixei ela criadinha aqui.
Vamos só copiar aqui, ok? Para a gente poder, então, ver como é que fica aqui exibido, tá? Então, o que eu fiz? Usei a palavrinha reservada function, o nome da minha função light, um parâmetro que eu estou chamando de SW aqui, tá? E aí, dentro da minha função, eu criei uma variável pick, tá? Então, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou primeiro, usando a minha palavra reservada if, eu vou comparar o parâmetro que eu estou recebendo aqui. Se o parâmetro que eu estiver recebendo for 0, então eu vou colocar o nome da minha imagem aqui dentro da minha variável pick como a imagem onde eu tenho a lâmpada apagada. Se for o valor 1, eu vou colocar dentro da minha variável pick o nome da minha imagem que tem a lâmpada acesa, ok? E aí, depois disso, eu venho dentro do meu elemento imagem, que eu chamei de myImage, e mudo a propriedade src, que é o nome da imagem que eu quero que ela apresenta, que vai estar dentro da minha variável pick aqui. Então, eu vou mudando de uma imagem de uma lâmpada apagada para a imagem de uma lâmpada acesa, conforme o clique que a pessoa for fazendo aqui. Eu vou só alterando a imagem que vai ser exibida aqui, ok? Então, se eu salvar, né, e for aqui agora atualizar a minha página, né, que eu fiz aqui, atualizar a minha página, o que acontece? Quando eu clico aqui no ligar, ele muda a imagem da lâmpada apagada por uma imagem de uma lâmpada acesa. Quando eu clico no desligar, ele volta para aquela outra imagem que era uma lâmpada apagada. E aí eu consigo fazer esse efeito aqui como se eu estivesse ligando e desligando a lâmpada aqui, né, dentro da minha página, já carregada, né, eu consigo então alterar a imagem que está sendo exibida aqui através de uma função JavaScript. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, para não deixar essa aula muito extensa, né, eu acho que eu vou estar parando por aqui, né? Vamos deixar para continuar então os outros 2 exercícios. Na próxima aula nós vamos estar fazendo os 2 exercícios. E então vocês, se por acaso vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, fica aqui o pedido aí para que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajude, né? Compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais, nos dá essa força aí, tá bom, pessoal? E, então a gente continua os próximos exercícios então na próxima aula, tá bom? Fique com Deus, um abraço.